Agora sim, queridos, olá, bom dia, deixa eu ver se tá tudo em ordem por aqui, e a gente já começa. Só um minutinho, gente, só fechar o microfone, eu acho que o Luiz está com dificuldade de entrar aqui, tá? Eu já vou indo, só um minutinho, a gente já começa aqui para valer. Ótimo, queridos. O Luiz já está aqui comigo, a gente teve uns problemas de conexão, né? Eu já vou chamá-lo, né? Luiz, só para avisar que a gente já está ao vivo, né? Mas, primeiro, então, queridos, agora que deu tudo certo aqui, tudo bem, live também tem dessas, né? Desses problemas de conectividade, mas estamos aqui, tá? Bom, então vamos começar. Tá? Primeiro, agradeço vocês que vão estar conosco nessa manhã de sábado novamente, né? Nessa série de lives que temos feito para discutir alguns aspectos, né? Algumas dimensões do que temos vivido na quarentena. Bom, então, estamos tendo algumas séries de lives, teremos outras que vamos divulgando na página. Também gostaria de avisar que para as pessoas que não conseguem nos acompanhar agora ao vivo, nós sempre estamos disponibilizando a gravação das lives no nosso canal do YouTube, Távola Araras. Então, para quem quiser compartilhar com os amigos, né, com os colegas, tanto essa live de agora, desculpa, o vídeo que vai ficar no YouTube, fique muito à vontade, isso ajuda o nosso trabalho. Então, agradecemos aí para quem puder compartilhar com os colegas, tá? Então, vamos lá. Luiz Henrique já está aqui comigo na escuta, né? Vou falando bom dia para quem já está aqui comigo, né? Deixa eu ver aqui como é que estão as coisas na página, se está funcionando direitinho, né? Acho que está, né? Então, bom dia a todos. Relembro que essa live ela está acontecendo pela página do Instituto Távola Araras, então, quem tiver dúvidas, né, quiser enviar comentários, peço para que façam na página do Távola Araras para que eu receba aqui, tá? Então, já vou dando aí bom dia, Denise, né, e todos que estão dando bom dia para a gente agora. Espero que estejam bem na medida do possível. Mas vamos lá, então, tá? Queridos, hoje no Brasil nós estamos com 1.543.341 casos confirmados de Covid-19 e já com 63.254 mortes. Além disso, caminhamos para mais de 3 meses de isolamento social, do período de quarentena, e essas condições nos colocam frente a perdas, a reformulações de vida, né? E também falo pelas famílias aí, todas as famílias que já perderam entes queridos e que enfrentam processos de luto, né? Lutos reais, e também enfrentamos diversos lutos simbólicos. Para isso, então, quero agradecer, né, para conversarmos sobre isso, quero agradecer e já chamar aqui o psicanalista Luiz Henrique, diretor-geral do Instituto Távola. Luiz, deixa eu colocar você na telinha. Aí, ótimo. Bom dia, Luiz. Oi, Lorane, muito bom dia, um grande prazer, uma honra estar aqui com você. Uma honra estar aqui com você, com os nossos amigos aí que estão nos ouvindo, com o Távola Araras, é uma honra para mim, estou muito feliz.
tema é um tema candente, né, Lorene? Nada mais atual, né? E quando você bem disse aí dessas modalidades de luto, né? Normalmente as pessoas pensam em luto quando uma pessoa querida falece, né? No entanto, nós somos seres de luto, né? Nós nos constituímos por lutos, porque lutos dizem respeito e são mobilizados por perdas, e perdas de toda ordem, né? Não somente perdas que as pessoas podem localizar como perdas, né? Por exemplo, quando alguém fica triste, por exemplo, porque, sei lá, terminou um relacionamento, perdeu uma namorada, um namorado, enfim, ou mesmo alguém, um ente querido. Mas eu acho que a pergunta essencial no luto, que normalmente não está absolutamente à disposição da nossa consciência, é: perdemos o que quando perdemos tal coisa? Quando nós perdemos tal coisa, perdemos o que com ela? Porque o psiquismo humano é uma imensa rede de significações, né, Lorena? De forma que as coisas em torno das quais, coisas no sentido mais amplo possível, estou falando, né? Nossas relações com o outro, com os objetos do mundo, objetos físicos, vamos chamar assim, e objetos da cultura, né? Objetos simbólicos, essas nossas relações com o outro são investidas de um campo de significação pelo nosso psiquismo que, no mais das vezes, nós não nos damos conta, né? Uma das frases que a cultura diz, principalmente no Brasil, é aquilo, né? Eu era feliz e não sabia. Ou seja, né? Eu era feliz e não sabia até que alguma coisa eu perdi, né? Bem, mas o que é que estava investido nessa coisa, por assim dizer, que dava a ela uma significação importante na sua vida, mas ao mesmo tempo que muitas vezes, eu diria até no mais das vezes, Lorraine, a pessoa não tem consciência daquela significação, não é? No psiquismo humano, ele busca se estruturar na relação com, vamos chamar assim, o ambiente onde o sujeito está inserido, né, investindo as coisas de significação. Nós somos seres que marcamos as coisas, né? Veja, das coisas mínimas, né? O ser humano marca coisas e dando a elas um certo lugar, né? Um lugar simbólico na sua vida, né? Os desenhos que as pessoas fazem nos seus cadernos, a cor, por exemplo, do automóvel que ela escolhe, tudo diz respeito a alguma coisa dela, né? Bom, isso é do tempo que existia isso, né? No meu tempo de menino, em que se encapavam cadernos, né, com certos plásticos, né? Você é muito nova, acho que você não viu essa época, né? Se encapavam cadernos, as mães tinham muito capricho em encapar cadernos, aquela coisa toda, né? As pessoas vão numa papelaria, né? Eu, por exemplo, sou um apaixonado por papelaria, né? Não posso ir numa papelaria, alguma coisa eu tenho que comprar, né? Você vê uma papelaria toda cheia de cores, né? Uma coisa muito atrativa, e você vê as canetas, os lápis, enfim, todo o arsenal de coisas que ali é comercializado, e você vê assim, todas as vezes que eu vou em papelaria, eu vejo pessoas nas gôndolas e fico observando como elas olham as coisas, não é? E que ficam falando, ou se estão acompanhadas de alguém, dá para ouvir: olha que lindo isso, olha que bonito aquilo, olha tal, 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 né? Ou seja, o ser humano adorna a vida, né? Colocando algo de si ali, até para se diferenciar, né?
Então, ela faz desenhos ou tem canetas diferentes e desenhos no seu caderno, faz marcas em determinados objetos, a maioria dos seus objetos, na disposição das coisas na sua casa, nos quadros que tem na sua casa, enfim, nas cores que escolhe para as coisas, né? Para parodiar Freud, né, Lorena? Nós nos denunciamos pelos poros, né? Denunciamos no sentido de nós nos mostramos pelos poros. O nosso mundo é todo cercado de algo de nós que, no mais das vezes, desconhecemos, mas que investe numa determinada relação com todo tipo de objeto. Todos os tipos de objetos, incluso pessoas. Né? Objetos, estou me referindo àquilo que não é o conjunto do sujeito. Né? Nesse sentido, né, o psiquismo como um todo, né, não o eu. O eu, para se constituir, ele vai buscando uma diferenciação do que não é o eu. Né? Como se ele fosse... nós temos um paradigma biológico para pensarmos isso, que serve como metáfora, não é, Lorane, que é o corpo humano. O corpo humano é cercado pelo maior órgão do corpo humano, que é a pele. E a pele delimita o que me é interno para o mundo externo. O eu vai fazendo esse mesmo movimento ao longo da constituição psíquica, da criação de um eu que diz isso e que permite alguém se chamar de eu. Porque se a constituição psíquica derivou para um caminho onde o sujeito não tem essa ilusão de um eu, porque é uma ilusão, né? Não é uma mentira, mas é uma ilusão, depois podemos falar disso, né? Aí nós estamos no campo da psicose, porque aí ele não é eu, ele é Napoleão, ele é a Joana d'Arc, ele é aquele muro, ele é tudo, né? Mas a própria patologia da psicose nos dá um modelo do modo de funcionamento normal do psiquismo, e do psiquismo no sentido amplo da palavra, não só o psiquismo em torno da consciência do eu. Essa consciência do eu, como a pele, ela vai estruturando uma imagem para o sujeito, uma imagem imaginária do que é ele, do que está dentro da pele, de um imaginário, do que está fora, e do que está fora não sou eu. Não é? Naturalmente, isso é uma ilusão, porque o eu toma como base da sua constituição, como chamaram vários psicanalistas, começando com Freud e vários outros, na imagem do eu, numa imagem especular, imaginária, que podemos tomar como modelo o espelho, não é? No entanto, esse espelho também só tem essa função estruturante, né? Se o sujeito está inserido num campo discursivo da cultura em que alguém aponta aquilo como ele, senão mesmo essa imagem não estrutura o sujeito, né? Sempre existe uma interpretação do outro dizendo, olha você ali como você está bonitinho, olha isso, olha aquilo, e que a psicanálise normalmente reitera isso dentro do campo da chamada função materna. Falo em função porque falamos em função e não falamos da pessoa, da mãe, da pessoa do pai e tal, né? Mas alguém que ocupe isso, né? Nesse sentido, essa função materna é uma função que primeiro estrutura o psiquismo, porque é uma primeira relação da criança com um universo simbólico que a interpreta. Né? E essa interpretação materna, uma interpretação que alguns analistas, dentre eles uma psicanalista francesa magnífica, chamada Pierre Aulagnier foi esposa de um grande psicanalista também, Cornelius Castoriadis, né? E a Aulagnier tem um livro belíssimo chamado A Violência da Interpretação, né? E ela está falando claramente da massividade interpretativa da mãe sobre a criança, né? Da mãe suficientemente boa, como dizia o Winnicott, né?
Porque a mãe psicótica, ela não conversa com a criança porque ela acha que a criança não entende, né? Como que eu vou conversar com aquele serzinho? Aquele serzinho não me entende, é só um bebê e é só um aparato fisiológico, né? Mas nós precisamos sonhar os filhos e, ao sonhar, falar com eles, e ao falar com eles, interpretá-los. E ao interpretar, você cria todo um ambiente relacional que estrutura aquele psiquismo e vai colocando aquele psiquismo no universo simbólico. Eu entrei nessa digressão porque esse universo simbólico é fundamental, Lorraine, até para estruturar a nossa relação imaginária com o mundo, de dizer isso sou eu e aquilo não sou eu, no modelo da pele, no modelo da estruturação do corpo, da imagem do eu no corpo. Pois bem, mas o psiquismo, enquanto psiquismo em si mesmo, ele não conhece fronteiras. Ou seja, não tem eu e o mundo. O meu psiquismo investe o tempo inteiro, sem parar, objetos no mundo, né? E põe significação nesses objetos, não é? Significações essas que eu não apreendo na minha consciência, mas que estruturam o meu mundo e que me situam no mundo e que ratificam a ideia ilusória do meu eu. Ou seja, eu trafego dentro da minha casa, dentro do meu carro, com o meu caderno da escola, né? E me reconheço na medida em que o psiquismo estruturou esses objetos num valor de significação para mim, mesmo que eu não saiba quais são. Mas ocorre que esse valor de significação, tal como a energia elétrica, que as pessoas só sentem o valor depois que apaga a luz, quando a energia cai, por assim dizer, né, Lorena? Né? Quando, vamos falar assim, para entrar mais na temática do luto, quando essa energia cai, né? Quando há um campo de curto-circuito aí, em que esse campo de significações investidas em determinado objeto, há uma situação de perda desse objeto, e essa situação de perda, daí a pergunta que fiz inicialmente, quando perdemos algo, perdemos o quê? Né? Porque para esse algo ter valor de luto, de perda, para mim, ele tem que estar inserido num contexto de significação. Não é o objeto em si mesmo pelo qual eu faço o luto, né? É um objeto que me significa algo. É esse significado que dá o valor desse objeto e mobiliza o luto, né? É esse objeto que não está, esse campo de significação que já não encontra o objeto para passar por lá. Esse campo de significação vai buscar um rearranjo em outros objetos. Mas isso não se faz da noite para o dia, né, Lorena? O campo de luto, de rearranjo, que são sinônimos, o rearranjo do campo de significações, antes articulado a esse objeto perdido, vai buscar uma rearticulação frente a outros objetos, de forma a criar uma nova homeostase psíquica, um novo equilíbrio psíquico ao sujeito, e assim que ele paulatinamente saia do luto, né? Tanto que você, quando perde alguma coisa com um campo de significação grande para você, o que ocorre? Vai havendo um embotamento da presença do sujeito no mundo, né? Há um campo de tristeza, de embotamento, há um recolhimento do sujeito, né? Por algum tempo, até que esse processo de rearranjo das significações que buscam um novo equilíbrio psíquico, instauração de uma nova homeostase psíquica se dê. Isso demanda algum tempo. Dependendo, obviamente, de certas condições, né, de modos de funcionamento daquele psiquismo, daquele sujeito em especial, isso
tem a ver com toda a historicidade de vida dele. Em outras palavras, dependendo das idas e vindas, dos desvãos das nossas neuroses, perversões ou psicoses, a questão do luto pode demorar uma vida. Podemos nunca mais sair, né? E, de repente, ficamos ali plantados na frente de um altar, de um objeto perdido, acendendo velas para ele o resto da vida, sem saber a significação que ele tinha. As pessoas, quando buscam uma psicanálise, por exemplo, trabalham dentro de muitas coisas na vida, além de lutos que ocorreram, que elas podem identificar, perdi tal coisa, perdi tal coisa, perdi tal coisa. Mas, em última instância, elas estão falando de lutos ao longo de uma vida. Elas estão falando de certos processos de perda, não é? Como se fôssemos deixando partes de nós pelo caminho, né? Lembrando as pessoas que nos dão a honra, o prazer de estar conosco nessa bela manhã de sábado, né, Lorena? Apesar do vírus, mas a vida continua e o sol brilha, né? De forma que você tem uma estruturação do psiquismo humano, né? A própria estruturação de um eu, ela se dá baseada em perdas ao longo do desenvolvimento subjetivo desde a primeira infância. Sem essas perdas, o processo de complicação psíquica pode ser dramático, levando a psicopatologias muito graves. Por exemplo, a psicose. Né? Só para dizer uma coisa e parodiar o velho Sig, né? Nós temos o nosso primeiro relacionamento amoroso, nosso primeiro investimento amoroso é um completo fracasso. É uma completa frustração. Até porque, se não for, o preço a pagar é muito alto. O preço a pagar é a psicose. Né? É uma funcionalidade nessa relação com essa mãe simbólica, não estou falando, repito, dessa mãe pessoa, é uma funcionalidade do psicótico nessa mãe simbólica que nos remete, inevitavelmente, a um filme que eu vejo e revejo, porque admiro muito o diretor, acho dos maiores do mundo, Alfred Hitchcock, filme Psicose, né? Com o Norman Bates. Né? E na hora que alguém ameaça entrar naquele mundo, no caso a moça que entra no hotel, no motel Bates, né? Ela não chega a passar uma noite porque ele, vestido de mãe, a forma plástica pela qual o diretor pôde filmar algo tão abstrato, né, Lorena, como essas dinâmicas, e ele põe a peruca da mãe, vai até o banheiro, naquela cena super clássica, com aquela trilha sonora apavorante, que a maioria conhece, né, e mata a moça. Né? Não há espaço para mais nada. Essa mãe ocupa o tempo todo, ocupa tudo. Né? Não há um corte aí. Né? Esse corte vai ser operado na esteira do ensinamento de Freud, fundamentalmente na dinâmica edípica, onde há uma relação, enfim, não vou entrar nessas questões agora, mas onde vai se instaurando uma relação do sujeito com o interdito, né? com a instauração da dinâmica do superego, enfim, todas essas coisas que derivam aí do atravessamento do Édipo. Mas, enfim, só para marcar aos nossos companheiros aí de escuta hoje que nós somos seres de luto e de lutos primordiais. Estou marcando a dinâmica edípica como o luto da primeira relação amorosa que temos, e que é um luto poderoso, e que vai nos abrir caminho para outras relações possíveis. Né? Para fazer uma paródia ficcional, Lorena, desculpa, para fazer uma paródia aí ficcional, é como se colocássemos em um diálogo, é como se essa função paterna dissesse à criança, ao menino, dissesse: olha, abandone sua mãe, você não pode tê-la. Mas ao abandoná-la,
você virtualmente poderá ter qualquer mulher, menos ela. Menos ela. Né? E há a introjeção, obviamente, dessa função paterna, dessa imago paterna, como alguns chamam, não é? Em torno da figura do super-eu, que também é paradoxal. Essa imagem paterna diz: você deve ser como eu, o pai, mas não pode ser eu, no sentido de desposar a mãe. Né? Então, mas esse é o luto dessa primeira relação. Né? Mas nós temos outro que já falo que você vai me colocar alguma coisa, mas nós temos um outro luto mais estruturante ainda. Nós temos um luto por nós mesmos, porque nós somos descentrados. É o luto que é o preço fundamental, Lorraine, da entrada do sujeito na cultura, onde nós perdemos o nosso centro. Né? Nós somos seres descentrados. Mas já volto nisso. Você ia dizer algo, Lorraine? Na realidade, era uma pergunta que ia exatamente nesse caminho que você vai fazer, Luiz, né? Desse luto como estruturante, né? Porque, Luiz, até umas pessoas que me procuraram essa semana, quando anunciei a live, né, disseram o seguinte: achei que o luto era uma coisa, seja, pessoas que não ligadas exatamente ao mundo da psicanálise, né? Achei que o luto era algo apenas quando há uma morte mesmo. Né, o processo real, né, se bem que o real é que no outro sentido, né, o processo real do luto. E eu acho que é interessante esse caminho, Luiz, que está sendo feito, para explicar, inclusive, disso como um processo psíquico esperado, nosso, e também dentro desse sentido que também nos estrutura, né? Então, eu acho que eu ia fazer um comentário, né, só para reforçar isso, né, para que quem nos ouve entender o que é o conceito de luto dentro dessa perspectiva da psicanálise, que se difere né, ou seja, do senso comum. Né. Também aproveitando essa pausinha para convidá-los, né, sempre a fazerem comentários, enviarem dúvidas, já que a gente está agora um pouquinho mais de tempo de live, né, nós estamos transmitindo pela página do Távola Araras, então fiquem muito à vontade para enviarem comentários, dúvidas, porque essa é a ideia também das nossas lives, que a gente possa conversar com quem está nos ouvindo, né. Então, só reforçando, Liz, e acho que isso, então, só esse paralelo, né, só essa ressalva, nem essa ressalva, né, essa explicação. Mas então, Liz, continuando, né, desse luto aí, como os lutos necessários ao nosso psiquismo. Claro. Veja, né, Lorena, na medida em que somos seres, e é das coisas que Freud nos legou, né, que o que nos difere fundamentalmente, que abre um fosso entre o ser humano e os animais, não é a posse de uma fictícia e etérea racionalidade universal. Também foi ele que nos disse que existem estruturações de discurso de racionalidade em todas as épocas, mas que são mutantes e que nunca são universais. São racionalidades, por assim dizer, regionais, dependendo de certas relações, de certos contextos. Existe uma racionalidade que é questionada pelos que estão de fora, nos presos dos presídios, achando que devem louvar e valorizar o sujeito que chegou ontem, que eles descobriram ser um grande assassino, alguém a quem eu admiro. Né? Na racionalidade que estrutura a maioria da sociedade, aquilo é algo condenável, não é algo a se admirar. Mas dentro do contexto de uma prisão, a racionalidade pode ser outra e muito rápido. Dependendo de nossa situação de vida e certos contextos de vida, o eu, com seus mecanismos de defesa, é bom que se diga, elenca racionalidades as mais diversas no sentido de produção de autojustificativas sobre seus comportamentos e sobre o seu estar no mundo. As mais diversas. E, por vezes, as mais incoerentes se compararmos com outras autojustificativas anteriores.
Então, essa ideia de uma racionalidade universal, Freud põe abaixo. Né? Há, sim, estruturações de discurso racional de forma a marcar determinadas práticas, marcar determinados contextos e que são aceitos pela maioria das pessoas que estão em torno daquilo. Né? Agora, que não são extensíveis como uma verdade, desculpem, como uma razão universal. Né? Que não são pactuadas. Se você perguntar num discurso de racionalidade, os árabes vão lhe dizer, com a maior racionalidade do mundo, por que eles acham que é razoável e justificável eles terem 10 mulheres, desde que possam sustentá-las. Na racionalidade que articula o conjunto sociomoral do Ocidente, isso não é valorizado. Isso não é tido como algo racional. Não é aceita essa justificativa. E você vai vendo isso ao longo de todas as culturas do mundo. Não é? Se você pega e as racionalidades, obviamente, são formas de articulação, né, de coisas num discurso com vistas a determinadas coisas que, no mais das vezes, também não são explícitas. Não é? Se você vê coisas bárbaras, como, por exemplo, a excisão clitoridiana de meninas na África, no sentido de diminuir potenciais da sexualidade dessas mulheres, porque naquela cultura a sexualidade é vista de tal forma, eles têm todas as autojustificativas para justificar isso. O discurso parece de plena racionalidade. Se você ouve o delírio de alguém que tem uma psicose estruturada, delirante, persecutória, Lorane, a lógica racional do discurso desse sujeito faria Einstein corar de inveja. A lógica é perfeita, é implacável. O problema é que a premissa é errada. Parte-se de determinadas premissas, tomando-as não como premissas variáveis, mas premissas eternas. Por isso que quem se acha proprietário e dono da razão acha que deve impô-lo ao outro. Não é? Porque aquelas premissas parece que são chaves que abrem qualquer problema. É? E aí fazemos todo tipo de barbaridade, não por loucura. As pessoas fazem barbaridades com o outro e consigo mesma em nome de uma racionalidade. Sempre tem uma racionalidade. E essa racionalidade pode muito bem, se podemos colocar assim, absolutamente enlouquecida. Só que o psiquismo daquela pessoa se fecha naquela racionalidade. Se fecha ali. Não se abre para mais outro tipo de questão. É nesse sentido que essas racionalidades enlouquecidas, elas não abrem espaço para dúvida. Elas têm certezas totais. Né? É nesse sentido que o discurso é implacável, a lógica é implacável. Se você pegar, por exemplo, alguém como Stalin no regime bolchevique dos anos 30, na época dos grandes expurgos na Rússia, ele se colocava como essa premissa: eu sou o representante máximo do valor do comunismo, do bolchevismo, da revolução. Se você coloca uma questão que eu sinto que vai contra mim, eu não sinto que você está colaborando com o meu raciocínio, colocando alguma dúvida. Eu sinto que você está atacando a verdade última do comunismo e do bolchevismo, que sou eu. E vou colocar você como a imagem total do contra-revolucionário. E você está com seus dias contados, você vai para o paredão e nós vamos fuzilá-lo. Foi assim que ocorreu. Porque as pessoas se vestem como representantes últimos dessa racionalidade. Nada mais perigoso que uma dinâmica narcísica perturbada, né, se colocando na posição, né, de avalizador e de representante último de uma racionalidade. O sujeito é capaz de todo tipo de barbárie. Né? Ou seja, por que eu estou dizendo isso?
quando eu estava falando dessa coisa do simbólico, essa inserção do sujeito na cultura, posta pela função materna, tem um custo altíssimo, porque a inserção dele na cultura cria uma dinâmica de descentramento. Descentramento dele com o que era, com aquela fusionalidade com a mãe no sentido que eu coloquei há pouco, né? Ele está descentrado, ele está no universo simbólico. Nesse sentido, vai se constituindo aquilo que a psicanálise vai chamando o nosso ser de desejo, o nosso ser da falta. Já não estamos naquela fusionalidade, naquele gozo daquela mona da narcísica, eu e a mãe. Aliás, eu e a mãe é um modo errado de dizer isso. Nos trata de eu e a mãe, porque não tem eu constituído. Eu e a mãe somos um só. Né? Alguns não entenderam, por exemplo, quando o Winnicott dizia, Freud também dizia, que a dinâmica da sexualidade da criança era autoerótica, se ela tinha relacionamento com a mãe. E ele responde de forma muito lúcida. Não tem a criança e a mãe. Aquilo é um só. O corpo da mãe é o corpo dela. Né? E é a mesma coisa. Conforme nós vamos, no processo de desenvolvimento psíquico, constituindo um eu que se reconhece separado de outras coisas, do não eu, que é esse processo que busquei marcar há pouco, essas outras coisas, mesmo assim, são investidas por um processo psíquico contínuo de significação. E são essas coisas investidas de significação que, uma vez perdidas, causam um processo de luto. O nosso luto fundamental é antes do Édipo. Né? É o luto por nós mesmos. Né? Existe um lamento de base das pessoas por si mesmas. Uma espécie de tristeza de base. Sim. Né? Um certo lamento de base. Aliás, isso que você vai falar, Luiz, tem a ver com uma pergunta que foi feita, né, que eu acho que vai entrar justamente, que eu auxiliaria a responder, né, que a Duda Mussarelli pergunta o seguinte, né, professor, o processo de luto se dá da mesma maneira nas 3 estruturas? Olha, essas 3 estruturas, elas têm a ver, claro, não é o caso agora de repassar essas teorias, fundamentalmente, né, a ideia de estrutura em psicanálise tem a ver com a elaboração do psicanalista francês Jacques Lacan. Não é? Ele fala dessas estruturas de constituição do psiquismo, fundamentalmente as neuroses, as perversões e as psicoses, e elas se articulam em torno da relação do sujeito. Nesse caso, em Lacan, para não entrar muito longe, do sujeito do inconsciente com a castração, com o interdito. Ou seja, a neurose marca um posicionamento desse sujeito frente à castração, um outro posicionamento é a da perversão, um outro posicionamento é o da psicose. Mas veja, sempre em torno de um interdito, sempre em torno de um barramento. Por quê? Porque esses barramentos é que vão permitir, em última instância, a constituição de um eu. Se você pegar em Freud, a noção lacaniana de sujeito do inconsciente não existe em Freud. Né? Existe a noção de um eu, mas sujeito do inconsciente não. Existe a noção de um funcionamento do inconsciente, o que são coisas conceitualmente diferentes. Né? Mas Lacan falou coisas diferentes de Freud. Eu falei, graças a Deus, né? Porque se todo mundo falasse o que Freud falou, a psicanálise não teria andado, né? Óbvio, né? Ainda mais um objeto tão complexo como a mente. Felizmente, ele teve discípulos muito brilhantes que acrescentaram observações clínicas, reflexões teóricas e tal. Foi o caso que Lacan fez, né? Então, o que vai ocorrendo é
a constituição não do sujeito do inconsciente, também ele, mas agora me fixando a ideia do eu, ou no sentido de um sujeito da cultura, atravessado pela cultura, pelo grande outro, para retomar em Lacan, pelo grande outro do simbólico, da inserção no mundo da cultura, isso envolve todo um campo de coisas que não entra aí. Que Freud já colocou bem lá atrás, em 1930, no seu Mal-Estar na Civilização, ou Mal-Estar na Cultura, dependendo da tradução, né, Lorena? Quando ele diz que a cultura repousa sobre a repressão das pulsões. E o campo pulsional humano, ele é fundamentalmente autoerótico. Ele vai, ao longo do processo psíquico, investindo objetos. Mas ele busca, mesmo investindo objetos, é bom que se diga, daí a dinâmica narcísica, mesmo ao investir objetos, tornar esses objetos parte de si. E isso se chama sadismo. Porque a pulsionalidade que busca, ao investir objetos, torná-lo parte de si, significa acabar com, por assim dizer, a individualidade desse objeto e trazê-lo para uma outra coisa. Buscar uma união sádica com ele. As pessoas têm muito uma ideia de sádico de maldade. Estou usando sádico mesmo. É no sentido de algo que busca uma união com aquilo, né? E que aquilo deixe de ser em separado de mim. Você me entende? Por exemplo, nós temos uma matriz sádica nas pulsões humanas, por exemplo, quando você come. Comer significa ingerir, e ingerir destruir o objeto. Né? Você tem... porque, por exemplo, na linguagem vulgar, de mesa de rapazes, etc., quando saem com as moças, dizem eu comi aquela, eu comi a outra, eu comi a outra. Por que usam comer e não bebi? A linguagem tem sua precisão. Qual é a significação do comer que metaforiza algo da vivência com aquela pessoa no sexo? Né? Por que existe essa fala do comer e não simplesmente fiz amor, ou transei, ou seja o que for? A significação do comer significa eu transei e também trouxe para mim. Agora é toda minha. Percebe? Estou buscando dar esse significado, destruída, no sentido de haver possibilidade para ela de sobreviver àquela relação comigo. Uma vez que eu trouxe para mim. Né? Interessante que o contrário não acontece, né, Luiz? Não, o contrário não. Ou seja, uma mulher nunca come um homem, né? Pois é. Né? E a gente ouve muito isso de homens, as mulheres ouvem isso o tempo todo. Né? Infelizmente. Porque o que ocorre? Né? E você vê essa dinâmica sádica de se unir a um objeto de forma que o objeto suma, né? Que busca, em última instância, uma satisfação autoerótica, até desde lá da base. Por quê? Qual é a satisfação autoerótica? Satisfação autoerótica é de pulsionalidades parciais relacionadas a fontes de excitação no corpo, e essas fontes de excitação são aplacadas dentro da própria fonte, ou seja, a satisfação vem da própria fonte, né? Nesse sentido, não passa por objetos outros. Mas essa tendência autoerótica se mantém até mesmo quando há investimento do outro.
no sentido de transformar o outro como parte de mim, trazê-lo para mim, mesmo que isso signifique uma, né, morte do outro no sentido da comida que foi comida. O arroz, na medida em que você ingere, deixou de ser arroz e está absolutamente fusionalizado contigo. E veja, eu estou querendo marcar a você e aos colegas que estão nos ouvindo, Lorena, a imensa, né, potência disso. Toda a cultura humana envolve, né, esse elemento ligado à sexualidade articulado à agressão. No início da teorização freudiana, a sexualidade continha um elemento de agressão no componente sádico da pulsão erótica. Depois, lá nos anos 20, que Freud vai falar, né, começar um pouco antes, quando ele analisa os neuróticos obsessivos, vai teorizar mais forte mesmo, nos anos 20, sobre as pulsões de morte, em separado das pulsões eróticas. Mas sempre ele percebeu o elemento sádico envolvido na pulsão erótica. Se não fosse só Freud, um contemporâneo dele, uma pessoa muito discreta, mas muito brilhante, escreveu um livro que recomendou aos colegas, chamado História da Libido, né, que é Carl Abraham, que ele subdivide aquelas posições de desenvolvimento libidinal que Freud coloca, oral, anal, fálica e genital, ele subdivide isso em oral sádico, anal sádico e assim vai. Mas é importante marcar essa situação do sadismo de trazer o objeto, né? Bom, por que eu estou dizendo isso tudo no contexto do luto? Né? Na medida em que nós somos seres de luto, né, nós estamos num jogo absolutamente constante de investimentos e contra-investimentos, né, em objetos. Objetos os mais diversos, como disse, na sua casa, a forma como a sua casa é, o seu carro, as suas roupas, os objetos que você gosta ou desgosta, tudo está investido de significação para você. Tudo, absolutamente tudo. Não é? Tem pessoas que compram, falamos de papelaria há pouco, né, Lorena? Tem pessoas que compram, por exemplo, uma caneta, um lápis, e fazem uma marca nele, para que ele saiba que é dele. O ser humano faz marcas, né? Ou seja, entramos nessas considerações mais gerais sobre o luto, para pensarmos no processo de lutos envolvidos nessa quarentena. Eu penso que lutos envolvidos nessa quarentena, só para dar uma base de pensamento teórico aí pelo qual estou me apoiando nessas reflexões, né, Lorena? Que entramos mais na psicanálise mais genérica, que as pessoas estão pensando muito em luto, e nem poderia deixar de ser, porque é o que elas conseguem mais facilmente identificar, em lutos no sentido de perda de pessoas pelo efeito da morte derivada da doença. Perfeito. Exato. Mas esse está longe de ser o luto, né, o conjunto de lutos possíveis que as pessoas têm nessas quarentenas. Né? Tem o impacto da pandemia, que levou à quarentena. Né? Daí que o impacto disso é tão poderoso que nós estamos às voltas com questões de quando começar a sair da quarentena. Porque dentre os lutos, além da morte física de entes queridos, de pessoas queridas, o que é dramático, dependendo também da significação dessas pessoas na nossa vida, você tem lutos por outras perdas. Perdas da constituição da sua vida como era, né? Perdas ligadas a elementos financeiros, de emprego ou de relação de trabalho. Se você é dono de uma empresa ou se você é funcionário de uma empresa, o impacto disso foi generalizado.
Outro dia estava ouvindo numa rádio que essa pandemia trouxe um fenômeno muito rápido e um fenômeno inédito no mundo. Pessoas de classe média, de repente, do dia para a noite, passaram a depender e precisar de cesta básica para sobreviver. De uma hora para outra. De repente, o sujeito perdeu a vida que estava constituída. Né? E isso é tão fundamental para o eu. O eu precisa sentir uma familiaridade com o mundo constituído dele. E sentir que aquele mundo, Lorraine, tem uma certa eternidade. Uma vez que vem algo que transtorna isso, que solapa as bases dessa familiaridade, e a minha casa, já não posso mais morar nela. Já não tenho mais dinheiro para morar nela. E o meu carro, já tive que devolver para o banco. Sabe, coisas assim. Né? Se você tem um carro financiado, já tive que devolver para o banco. Agora estou botando em sites, ouvi outro dia que aumentou violentamente esses sites de venda que as pessoas põem coisas para vender. Armários, móveis, tudo isso para poder sustentar alguma condição financeira. Não é? Estou dizendo, enfim, que o luto que nós estamos vivendo nessa pandemia são lutos os mais variados, mas todos eles derivados de uma vivência, que é a vivência de um mundo, de um transtorno que botou abaixo a minha familiaridade com o mundo, no sentido de acreditar numa eternização da vida que eu tinha, do como o meu mundo estava constituído. Tudo foi posto em dúvida. Eu não sei até onde eu vou aguentar esse mundo, por exemplo, onde eu vou ter dinheiro para ainda morar nessa casa. Daqui a 2, 3 meses eu vou ter que sair. Minha empresa quebrou, mandei os funcionários embora. Vou sair endividado, sei lá o quê, mil situações de vida possíveis. E o trabalho do psiquismo para buscar fazer novas apostas junto com esse luto para que o sujeito possa continuar trafegando no mundo. O que eu vou fazer da vida? E isso, naturalmente, nas escalas as mais variadas, né, Laura? As pessoas foram atingidas em escalas muito variadas. Né? Fundamentalmente, os mais pobres sofrem mais. Como é comum no mundo, né? Tudo que é ruim é pior para os pobres. E tudo que é bom é melhor para os ricos. É sempre assim. Isso não falha. Né? É óbvio que o impacto dessa pandemia, agora, fundamentalmente, está atingindo muito mais as pessoas mais pobres. Isso tem já dados sobre isso. Né? Uma pandemia que começou, se podemos dizer assim, num recorte de classe, com a classe média, as pessoas que viajavam. Né? A primeira morte no Brasil, as primeiras mortes do Brasil não eram, como dizem os epidemiologistas, desculpe, de transmissão comunitária. Vieram do exterior. A primeira pessoa morta no Brasil foi uma funcionária doméstica de uma patroa que tinha acabado de vir da Itália. Né? Mas agora nós temos a transmissão doméstica. O Brasil vai muito bem, obrigado, na transmissão doméstica dos maiores do mundo. Né? Percebe? Então, o que nós temos? Eu estou buscando afiançar aos colegas, a você, uma ideia que é a seguinte: as perdas envolvidas aí estão, por assim dizer, para serem cartografadas. Né? Para nós, na vida. Nós vamos ficar vendo a posteriori, desculpe. Porque nós estamos tendo mais perdas do que podemos identificar. Porque o mundo sacudiu, o nosso mundo sacudiu de alguma forma, em aspectos diferentes do nosso vizinho. A minha empresa não quebrou, a dele quebrou, mas eu perdi uma pessoa, ele não. E assim vai. Né? Mas sacudiu de alguma forma o mundo e colocou em dúvida uma questão que é fundamental para a constituição do eu: a certeza de que esse mundo familiar, que é uma construção psíquica, não é dado a priori, que esse mundo que me é familiar, eu descobri que é uma construção e que ele pode vir abaixo. Ele não era eterno, ele não era a priori.
e que tudo que o fazia ser tão forte eram as significações psíquicas amarradas a esse mundo. E, de repente, com certas perdas ali, que fizeram a busca de rearticular essas significações, eu vivo o que a maioria das pessoas estão vivendo. Angústias. Porque o velho se foi e o novo não chegou. Você me entende? Eu estou aí num limbo. As pessoas estão num limbo da construção de uma outra familiaridade no mundo. A gente tem ouvido muito isso na mídia, né, Lorraine? Com a ideia de um novo normal. Né? Aliás, é a palavra da moda, né? O novo normal, né? Mas, e só para fazer um paralelo, né? Porque eu acho que é uma coisa que me inquieta, e me inquieta muita gente, algumas coisas que a gente conhece sobre o luto, e até agora, um dos aspectos do luto, até que a Elizabeth Kubler-Ross coloca, é a negação. Estou tentando aqui fazer um paralelo com o que você está dizendo, Luiz, dessa necessária, ou seja, essa saída, ou seja, essas novas familiaridades, ou seja, a gente vai ter que sair, né, das nossas construções. E o tanto disso, que acho que a gente tem visto esse fenômeno, né, é pessoas que não querem sair dessa familiaridade. As pessoas que continuam levando a vida como se não estivéssemos e precisássemos estar numa nova configuração. Então, eu acho que a gente tem visto esses extremos, Luiz. Pessoas, né, que ficam num campo até deprimido, ansioso, pela perda dessa familiaridade, que tem a ver, obviamente, com os processos de luto, mas pessoas que negam, né, essa perda, né, essa coisa da familiaridade, e não querem se descolar disso de jeito nenhum, tanto que se colocam em várias situações de risco. Porque fico aqui me perguntando, né, da quantidade de informações que a gente tem sobre os riscos que corremos, né, quando saímos na rua, quando vamos ao mercado, né, será que não dá para dizer que as pessoas não sabem dos riscos, mas elas continuam negando que esse risco existe? Então, só para comentar, Luiz, não, sei a se questão é fundamental do que estamos vivendo, né, Lorraine? Quando esses lutos se instauram, o que se esperaria um decorrer mais interessante é que houvesse, como disse há pouco, uma decorrência de um movimento psíquico que vai reinstaurar novas significações frente a outros objetos, a uma outra construção de mundo. E aí se sai do processo de luto, se cria um outro equilíbrio. Mas o que estamos vendo aí, que você bem marcou, é algo de uma outra ordem, bastante perigosa. Não só sob o aspecto epidemiológico, porque obviamente facilita a transmissão do vírus. Vimos de ontem ou anteontem, não me lembro, acho que ontem, na capa do jornal O Globo, no Rio, jovens numa rua lá, como dizem, transada, descolada do Leblon, no Rio, bairro de classe média alta e rica, no Rio de Janeiro, com bares absolutamente lotados, não é? E o jornal marca que as únicas pessoas de máscaras são as que estavam trabalhando, pessoas que entregam e garçons. Nós estamos falando de pessoas que frequentam bares no Leblon. Nós não estamos falando, né, do sujeito que mora na favela do Vidigal. Quem mora na favela do Vidigal não vai no bar do Leblon. Né? Essa é a questão. Né? Então, nós supomos que sejam pessoas que tenham acesso a elementos de informação, como você disse, de saber, que vêm de várias ordens. São pessoas que podem ter revistas, podem ter assinatura de canais de televisão, podem assinar jornais. Elas tiveram, supõe-se, um maior tempo de escolaridade, porque não tiveram que ganhar a vida muito cedo. A família, os pais promoveram isso para elas, puderam chegar muitas vezes no curso superior. Então, supõe-se que são pessoas que poderiam compreender o que está envolvido no momento. Daí eu aponto aos colegas que estão nos ouvindo novamente, né? A tal racionalidade humana é um verniz.
De repente, essas pessoas encontram as justificativas mais disparatadas, mas que para elas têm uma articulação de racionalidade fundamental, que elas estão ali ainda com grande capacidade de autojustificativa, né? Mobilizadas pelo quê? Eu penso que das questões nossas na vida, Lorraine, é nós entrarmos em bons termos entre o que sabemos e o que acreditamos. Porque há uma cisão no humano entre o que ele sabe e entre o que ele acredita. E a possibilidade de acreditar que algo vai te atingir tem a ver com a tua dinâmica narcísica. Isso não me atinge. Nós estamos passando por um processo no interior do estado de São Paulo que, no meu entender, diz muito respeito a isso, né? É comum no interior as pessoas dizerem que coisas que acontecem nas capitais não chegam aqui. Bom, eu acho que esqueceram de avisar o vírus, porque o vírus chegou. Uhum. Não chega aqui assim, não chega aqui porque nós somos nós. Nós somos diferentes. Aqui não chega. Nossa vida é outra, sei lá como ver isso. Né? Mas chegou. Chegou e chegou de forma explosiva. Né? Em Ribeirão Preto, sabemos, a coisa está bastante acelerada. Outras cidades do estado de São Paulo, como Campinas, cidades grandes também, muito acelerado. Ou seja, parece que há uma mobilização de não acreditar em certas diretivas postas, um certo saber protocolar que já vem sendo veiculado, dizendo: não há vacina, a doença é virulenta, o vírus é mutante. Uma vez instalado e você tendo a doença, a Covid, que é o coronavírus, a doença, o D do Covid é de disease, né? De doença. Do coronavírus, né? Essa derivação da doença tem um curso clínico absolutamente imprevisível, que está deixando os médicos transtornados. Tem gente para a qual fica assintomático, tem uma gripinha, 37 de febre, e outros, em questão de poucos dias, vão a óbito. Sintomas os mais variados. Então, descobriram algumas semanas atrás também AVC produzido pela doença. Parada cardíaca, esse tipo de coisa, já vinha antes. Ou seja, os médicos estão palmilhando, tateando uma doença que tem um decurso clínico muito variável e muito imprevisível. Mesmo sabendo disso tudo, que isso está disponível. Né? Você não acredita. As pessoas, Lorraine, a única certeza, realmente, sem dúvida nenhuma, que nós temos na vida, e todos sabem, é que somos mortais e, como dizia Goethe, devemos uma morte à natureza. Nós devemos uma morte à natureza. Ela vai acontecer. Mais dia, menos dia, mas ela vai ocorrer. No entanto, a dinâmica narcísica do sujeito não acredita nisso. Mas ele acredita que ele vai ficar milionário ganhando na Mega Sena toda semana. É mais fácil para ele acreditar nisso. A Mega Sena, matematicamente, não sei se os nossos colegas sabem, imagino que sim, matemáticos calculam, para você ganhar sozinho na Mega Sena, a sua chance é de 1 em 50 milhões. 1 em 50 milhões. Quer dizer, é um número de probabilidade estatística, 0, muitos zeros, e você lá no fundo. Mas você acredita. Eu tenho fé. Né? E no saber da morte, não. Que é a única certeza, em última instância, que temos. O decorrer da vida não temos. É o tabuleiro de xadrez que Freud menciona. Mas a morte, a dificuldade é total. Da mesma forma, essa morte que eu estou falando física, mas da mesma forma que nós temos dificuldades com quaisquer mortes, como você bem marcou no início. Outras mortes que não nos matam fisicamente, mas com as quais nós temos que lidar no devir da vida.
a morte de um certo mundo construído em termos de certas coisas com significação que foram perdidas e que precisam ser rearticuladas para que a minha vida retome algum sentido. Esse tempo de rearticulação de significações é o que chamamos processo de luto. Né? E essas significações dizem respeito a uma dinâmica afetiva antes investida naquele objeto. Freud nos diz, num belíssimo livro, Luto e Melancolia, de 1917, onde ele vai buscar fazer um paralelo e uma diferenciação entre os processos de luto e de melancolia, de depressividade. O que ele vai nos dizer? Tanto no luto quanto na melancolia existem perdas envolvidas, de base. O que diferencia a melancolia é que os afetos antes investidos, as significações daquele objeto, né, presentes antes da perda do objeto, eram ambíguas na melancolia. Para falar em termos afetivos, existia uma ambiguidade afetiva relacionada ao objeto. Por trás daquele amor, existia um ódio reprimido ali no objeto, que nunca apareceu. Houve a perda do objeto. Freud descreve que a libido investida nesse objeto vai fazer uma retração e investir novamente o eu. Mas junto com essa retração da libido, lembra os colegas? Ela traz junto, por assim dizer, traços e pedaços desse objeto, com os quais o eu vai se identificar. Esse processo de identificação com esse objeto, né, vai fazer o quê? Vai atacar o eu. Porque quando o objeto existia, o ódio era reprimido, havia sempre o receio da ira do objeto, vamos chamar assim, caso descobrisse o meu ódio. Uma vez que o objeto morreu, o ódio, antes investido no objeto, e na medida em que o objeto foi introjetado, aquele ódio passa a atacar o próprio eu. Por isso, diz Freud, numa formulação belíssima, que o melancólico ele não cansa de falar mal de si em público e para os outros. Ele se delicia com isso. E por que se delicia? Porque é uma forma sintomática de, em última instância, falar mal do objeto antes odiado, sem dizer que está falando do objeto, mas está falando de si. Porque aquele ódio agora está voltando contra si. Mas veja, eu entrei por esse campo da melancolia, que não é o caso agora do nosso sentido, do nosso debate. Mas eu estou falando de um processo de perda que envolve a retração do que está envolvido nesses objetos perdidos e que tem valor simbólico imenso de constituição do mundo do sujeito e que sente esse mundo se mover, esse mundo, por vezes, desabar, né, Lorena? Uma pessoa que tem uma dinâmica psíquica, vamos chamar assim, mais saudável, mais poderosa, vamos chamar assim, é uma dinâmica psíquica que tem uma capacidade grande de rearticulação dessas significações e de conseguir restabelecer uma outra homeostase psíquica mais rapidamente. E não ficar presa naquela perda eternizada que paralisa o sujeito. Aquela significação não encontra mais possibilidade de investimento em outros objetos para rearticular o mundo do sujeito. Não. Fica presa ali. E esse sujeito vai ficar de joelhos o resto da vida frente a um altar imaginário com um cadáver ali morto, acendendo velas, o cadáver daquele objeto perdido. E, no mais das vezes, por um objeto perdido ainda anterior, que é de base.
que é o nosso lamento pela nossa morte. Ou seja, Eu nossa acho morte em termos do nosso centramento. Nós temos um lamento de base só, que eu passei por isso, mas não reafirmei de forma mais forte. Nós temos um lamento de base, sabe, Lorane, de a minha Constituição enquanto sujeito humano custou um descentramento de mim mesmo, custou um luto de mim mesmo. É isso que eu gostaria de marcar aos colegas, né? Eu acho que um pouquinho, tem um comentário, na realidade, do Luiz Miguel, né, um pouco do que a gente estava falando antes, Luiz, da questão da negação, né, que diz o seguinte, né, que acho que a maneira como essa negação ocorre é diferente para quem tem uma boa condição social e para quem tem uma baixa condição social, né. E fico, lendo esse comentário aqui, né, eu fico pensando, Liz, até nesse sentido que estamos falando aí desse lamento de base, né, e que de fato, né, acho que essas condições sociais, ou seja, em que lugar estamos nessa sociedade, né, o que é perder-se de si para quem é pobre, né, e vive maiores vulnerabilidades sociais, né, acostumado com tantas violências e perdas, né, e para quem está aí nas camadas mais altas da sociedade, né? Não acostumado às perdas e às violências diárias, né? Pois é, você vê muitas vezes debates assim que as pessoas não economizam o seu direito a serem estúpidas, né, Lorene? Porque é impressionante. Quando dados chegam, por exemplo, sabe-se que no Brasil, hoje, por pesquisas recentes, já de dados epidemiológicos, as pessoas negras e mais pobres é as que estão mais morrendo do Covid. Uhum. Aí tem gente argumentando em rede social, que virou uma cloaca do inferno, né? Essas redes, né? Argumentando assim, quer dizer que estão dizendo que o vírus é racista, eles não gostam de negro, o vírus? Não, querido, não é que o vírus não gosta de negro. É que, historicamente, essas populações foram sendo colocadas num determinado campo social em que torna a vida delas mais precária. Elas moram pior, elas têm menos acesso a coisas, elas, enfim, são mais vulneráveis a isso. É simples de entender, né? Mas a pessoa faz uma aposta num tipo de debate completamente transtornado. Num outra live que fizemos, tive muito prazer de estar com você, Lorane, há algumas semanas atrás, eu estava dizendo, o vírus, em tese, ele não discrimina ninguém, né? Até porque ele não é um ser vivo, né? Um vírus é uma capa de gordura que envolve proteínas, né? Que envolve um código genético ali, né? E que, portanto, você não mata. Como dizem os epidemiologistas, quando você lava a mão ou passa álcool, você dissolve o vírus, né? Mas ele não é um ser vivo, não pode ser morto, né? Mas, em tese, ele pega todo mundo, né? Agora, enquanto a Covid, enquanto o vírus, né, você se infectou com isso, o desenvolvimento tanto da doença, Covid, né, vai ter um recorte de classe. Você vai viver a doença e os recursos para lidar com ela muito diferentes de outra classe. Isso me parece claro também. Né? Talvez você tenha tido condições de pagar um hospital de ponta ou enfrentar a fila das UTIs do sistema público, que certamente está abarrotado. A vivência disso é outra, na sua família, na sua vida. Se você ficar doente e tiver muito dinheiro, provavelmente você possa ficar em casa. E quem ficou doente é arrimo de família numa família pobre, como ocorre? São coisas, a derivação da doença é outra. O campo de mundo que ela atinge, do mundo do sujeito humano, o impacto da doença naquele mundo. Isso eu falei a partir da instauração da Covid. O sujeito pegou a doença e desenvolveu a doença. Você já tem um recorte de classe, mas não somente aí, Lorena.
mesmo em termos da tua maior ou menor dificuldade de infecção pelo vírus, já tem um recorte de classe. Se você é uma pessoa que, como dizem de uma forma bem humorada da tragédia nacional brasileira, da desigualdade brasileira, você é uma pessoa que tem que vender o almoço para comprar a janta, você não pode se dar o luxo do isolamento social. A gente ouve debates hoje de alguma dessas grandes cidades do interior de São Paulo estão prestes a decretar lockdown. Isso vai ser um fiasco total, porque lockdown sem apoio de política pública eficiente, capaz de manter as pessoas mais vulneráveis e mais carentes dentro de casa, não adianta, elas não vão ficar. Uhum. É conto da carochinha. Isso não vai acontecer. Porque o psiquismo vai fazer uma aposta. O vírus é duvidoso, a fome é certa, eu vou sair. As pessoas precisam entender uma coisa que Freud nos chamou a atenção de forma exaustiva. O sujeito vai fazer apostas de vida. E ele vai mensurar riscos. As pessoas falam da classe média, se sentem ultrajadas. Nossa, veja, os ônibus estão cheios, essas pessoas não têm consciência. Eu penso, Lorane, que isso é de uma burrice tão grande pensar dessa forma. Chamar essas pessoas de burras que estão pegando o metrô, que estão andando de ônibus, que estão isso. Essas pessoas precisam trabalhar, essas pessoas precisam viver. Elas vão encontrando algumas formas de buscar transitar com talvez menos insegurança, mas elas têm poucos recursos. São pessoas que não têm automóvel. Uhum. O governo descobriu há pouco que a imensa maioria do povo brasileiro muito pobre não tem CPF. Sabe? Eu atendo algumas pessoas, duas delas há muitos anos, que são pessoas muito articuladas no trato de intervenção social, e essas pessoas me disseram, quando da distribuição desse dinheiro, que é bem-vindo pelo governo, para diminuir a vulnerabilidade de pessoas, as pataquadas da distribuição desse dinheiro estavam exigindo o CPF dessas pessoas. E essas pessoas que eu atendo dizendo, Luiz, olha, eu trabalho há muitos anos, eu já sei há muitos anos que gente muito pobre não tem CPF. E o governo parece que não sabia, exigindo o CPF. Quer dizer, nós precisamos sair um pouco desses recortes que nos fazem ver o mundo de forma muito fixadas. É um olhar, uma mirada da classe média que pode ficar em casa, que tem determinadas reservas financeiras, que pode se proteger mais, que tem automóvel. Eu digo automóvel porque é alguma coisa que te leva para a mobilidade e não te mistura com outros. Você fecha a porta e pronto. Do que você pegar um metrô na Praça da Sé ou o metrô Consolação ali na Avenida Paulista, que vai estar lotado. Né? Uhum. Me parece que é perder de vista o óbvio. E as pessoas, e essa classe média nessa mirada, diz, mas eles não têm consciência mesmo. Assim não dá para combater o vírus, viu? Eles saem, eles pegam ônibus, eles isso, eles aquilo. Ora, pessoal, esse é um conjunto de vida. Me parece que esse tipo de crítica vocês poderiam dirigir aos jovenzinhos bem-nascidos que estavam lá brincando lá no bairro do Leblon, em bares descolados lá no Leblon, porque aquelas pessoas podiam ficar em casa. Aquelas pessoas tinham opção de ficar em casa. Elas têm condição para ficar em casa. Porque, que eu saiba, pessoas muito pobres não frequentam os bares do Leblon. Uhum. Eles poderiam não estar lá. Não, se aglomeraram lá. Poderiam pedir comidas e bebidas nas suas casas, nos seus respectivos apartamentos. E são essas pessoas que lá, a loucura é tanta, que lá, na porta do bar do Leblon, Lorraine, ficam falando mal das pessoas que estão andando de transporte público, ônibus e metrô, dizendo assim não dá para combater mesmo, né? É um país de gente muito deseducada. Uhum. Como argumentar nesse contexto de estupidez? Nós estamos falando de coisas que colocam a tua vida em risco.
Como é que você vai pedir para uma pessoa que mora numa casinha de 30 metros quadrados, né? Muito precária, numa favela, numa periferia, gente que literalmente vende o almoço para comprar a janta, gente honesta, que trabalha para viver. Uhum. E você vai pedir para essas pessoas, olha, fique em casa 3 meses. O marido, ela e o marido, mais 2 ou 3 filhos, numa casinha de 30, 40 metros quadrados. Ou menor. Sem recurso nenhum na casa, precária, vai ficar. Precisa acreditar em carochinha se isso acontecer. Né? Não vai acontecer. Né? Sim. Luiz, bom... Como se tentou, desculpe, em certos lockdowns no Brasil, foi um fiasco completo. Se tentou em São Luís, no Maranhão, foi um fiasco. Porque é bem essa cultura autoritária brasileira. Essa ideia de que, na base da bravata e da lei de última hora, eu decreto e acontece. Não. Não decreta e não acontece. Eles não vão se deixar matar assim. Olha, fica aí na tua casa e você que se dane. Mas não sai, hein? Se mostra muito consciente da Covid. Mostra que você é consciente. O problema é que ele é consciente de outras coisas também, né? Que matam também. E as pessoas não entendem isso, né? Porque elas estão falando dentro de um parâmetro de visão de mundo da classe média, né? Que pode fazer isso. Sabe? É o mesmo raciocínio que diz assim, nossa, mas que coisa horrorosa essas pessoas pobres, meu Deus, elas vão sempre atrás de dinheiro, só pensam em dinheiro e tal. Bem, se você é milionário, talvez você se dê ao luxo de não pensar muito em dinheiro, né? Mas as pessoas que precisam dele vão atrás dele. Mas as pessoas que querem esse óbvio, não porque o amem de paixão, mas porque elas não querem morrer, porque elas precisam, sabe? E eu acho que se perdeu muito desse óbvio, Lorena. Eu acho um absurdo mesmo que mostra essa cisão, né? Esse aspecto negacionista forte na cultura brasileira, nessa relação com o vírus. Todas as cidades do mundo que fizeram relaxamento já estavam em processo de descenso epidemiológico. No Brasil, não. Estamos em plena ascensão e tem gente liberando. Perfeito, vamos pagar um preço por isso, vamos ver qual será. E quem, fundamentalmente, irá pagar. Né? Porque esse pagamento não vai ser igual para todo mundo. É bom que lembremos disso. Né? Claro. Luiz, a gente vai caminhando, né, para o final, aí senão a gente também se estende um tanto, né, nas nossas conversas, né, eu sempre falo, o tempo passa muito rápido para a gente que está aqui conversando, né, mas esse tempo é útil para quem ouve, né. Tem uma última colocação do Luiz Miguel, né, que pergunta o seguinte, né, professor, você podia explorar um pouco esse conceito de apostas, né, acho que o Luiz, então, fazer aí justamente um comentário, né, sobre o que o Luiz Miguel pergunta aqui para a gente, e, enfim, também pensando aqui já um fechamento para a nossa conversa. Claro. Obrigado, Luiz Miguel, por estar conosco, pela pergunta, muito boa. Eu gosto muito dessa palavra. Apostas. Aposta significa, né, você ter atos amorosos no mundo e com o outro, né? Amorosos que eu digo de aposta na vida. E aposta na medida em que essa aposta pressupõe que o seu psiquismo, a função de esperança no seu psiquismo está ativa. Ou seja, fazer apostas significa estar no jogo dos imprevisíveis da vida e não temer, e ainda assim não temer, e fazer aposta, mesmo sabendo que você pode não acertar, mesmo sabendo que não pode não dar certo, mas a esperança faz você apostar e, obviamente, se responsabilizar pelas apostas. É nesse sentido de aposta, que é alguma coisa que tem, para mim, um caráter máximo do que chamamos de ética de ser humano.
Na medida em que não temos garantias das reverberações dos nossos atos, gestos e falas no mundo e no outro, essa imprevisibilidade é total. Mesmo assim, nós agimos e sustentamos a posição, nos responsabilizamos pela posição e pelos eventuais olhares e falas de outros sobre as nossas posições. Porque sempre vem. Vocês estão entendendo, Luiz Miguel, esse elemento, Lorraine, de que é uma condição ética fundamental do ser humano lidar com o mundo humano, ou seja, o mundo das relações, onde há um imprevisível de reações possíveis frente ao que fazemos. E mesmo assim você é convidado a fazer. Ou seja, você faz sem saber a amplitude do que faz. Você joga pedras no lago e vê as ressonâncias na água. Essas apostas possíveis, que teria tudo para você ter medo, porque as reações são imprevisíveis. Eu não sei por onde o que eu faço vai. Ficaria muito fácil para mim ficar dentro do eixo da dinâmica do medo e de não fazer nada. O que ocorre é que não fazer nada dentro do universo simbólico humano já é fazer alguma coisa. Você está fazendo alguma coisa? Nada. E fazer qualquer outra coisa envolve uma aposta e uma possibilidade de ter feito isso, porque isso pressupõe de base uma esperança de que, em fazendo isso, você vai criar alguma mutação no mundo. Seja ela mínima ou não. O homem age para modificar coisas. E há essa aposta na modificação. Ora, pessoal, por que eu estou falando que a esperança é de base? Porque a frase geral que define a esperança é aquela que as pessoas dizem com muita tranquilidade na vida. Tudo passa. Tudo muda. As coisas mudam. E quem opera com isso, tudo passa, tudo muda, sente que os seus atos e falas e gestos podem fazer coisas mudarem. Se no sentido que quiseram, na velocidade que quiseram, não sabemos. Isso depende dessa pedra no lago, né? Onde é que isso vai cair, tá certo? Né? Enfim, que você semina na vida. Mas para você seminar coisas, atos de amor que eu falo, não é amor da moreninha, do romance A Moreninha. Atos de amor significa apostas de esperança na vida, no imprevisível da vida. E que esse imprevisível pode trazer novos sentidos para a tua vida. Isso são apostas de esperança. Eu acho que você define a subjetividade humana na medida em que você vai comprometendo essa função da esperança, que é algo que eu tenho, Luiz Miguel, buscado estudar muito fortemente nos interstícios de vários autores da psicanálise nos últimos 10 anos e também nos literatos e na filosofia. E eu vejo o quanto nas obras da psicanálise, em todas as escolas, a temática da esperança não obteve, no meu entender, o valor humano que ela tem, né? E que eu acho absolutamente indispensável que exista. Eu acho que uma figuração no cinema, para a gente poder ir encerrando, né, Lorena, que mostra muito isso, é um filme já, não me lembro, acho que talvez uns 15 anos, do Roberto Benigni, A Vida é Bela, né? Onde, frente a uma experiência extrema que busca anular a subjetividade humana, no caso, no campo de concentração nazista, um pai e um filho têm ali toda uma série de idas e vindas, onde ele vai, o pai, criando um ambiente ou sustentando um ambiente de possível esperança para o filho, mesmo numa situação de extremos ali, que busca, em última instância, anular as esperanças daquelas pessoas. Não vai mudar. Toda a dinâmica nazista é para você acreditar, estando lá, não vai mudar. Você vai definir. E o filme mostra algo disso, dessa esperança, da função dessa esperança no psiquismo. Nesse sentido, também te agradeço muito a pergunta, que é algo que tem me atraído muito enquanto estudos nos últimos 10 anos
da minha vida enquanto analista. Muito obrigado, viu, Luiz Miguel. Bom, queridos, queridas que estão nos ouvindo, né, que ficaram aqui com a gente também vai precisando encerrar, né, a nossa live. Lembro vocês que, para quem não pôde acompanhar desde o começo, ou para quem não pôde nos acompanhar hoje, durante a semana a gente tem colocado todas as lives que fizemos no nosso canal do YouTube do Távola Araras, é só procurar lá no YouTube Távola Araras, né? Quem quiser compartilhar, né? No Facebook Central do Instituto Távola também, né? Também, né? Isso, né? O vídeo fica salvo aqui no Facebook também, né? Mas às vezes algumas pessoas não têm a rede social, né? Então a gente tem essa oportunidade, né, de outras pessoas que não estão no Facebook também aproveitarem esses momentos de discussão, né? Que essa é a nossa intenção, né? Poder trazer outros significados e entendimentos para esse período que a gente tem vivido, né? Que é difícil, embora alguns neguem, né? Como estamos conversando, né? E essa é a nossa intenção com essas lives, né? Para que a gente possa contribuir, né, para o desenvolvimento e entendimento de todos, né? E todas que nos acompanham pelo Távola Araras, tá? Bom, então, Luiz Henrique Aprim, então agradeço de novo, né, a disponibilidade de estar conosco aqui dessa manhã, né, também vou me despedindo, né, lembro que estamos sempre nas redes, Facebook, Instagram, LinkedIn, que eu sempre falo que tantas redes, né, e também, enfim, também acho que estou aqui pensando, né, que uma das coisas importantes da gente discutir isso, né, nesses espaços da internet, que é onde conseguimos estar nesse momento juntos, né, porque deveríamos estar em isolamento social, né, eu acho que isso também nos permite com compartilhamentos e a construção de uma coletividade, né. Eu acho que eu tenho falado em todas as lives, né, o quanto essas lógicas ainda ficam muito individualistas, né, colocando um peso só sobre o sujeito, e estamos em épocas de pensar soluções coletivas, não individuais, né. Então, a gente também procura tentar contribuir de alguma forma para isso, certo? Então, obrigada a todos, Luiz, um último tchau. Eu quero te agradecer mais uma vez o convite, tua inteira disposição do nosso grupo Távola Araras. É uma grande felicidade estar com você, uma honra estar com você, com os nossos colegas e com temáticas assim tão candentes, né? Então, para mim, é uma grande felicidade. Tá? Muito obrigado mais uma vez, viu? Foi uma bela manhã de sábado para mim. Muito obrigado. Ótimo. Então, é isso, gente. Agradeço a todos vocês e nos falamos logo mais aí nas nossas próximas lives, com tantos outros assuntos que temos. Grande abraço, fiquem bem, se cuidem, lavem as mãos e fiquem em casa se puderem. Então, tchau, tchau, gente.